No primeiro turno, Lula venceu Bolsonaro com uma diferença de 6 milhões de votos. Agora, nesse segundo turno, a diferença diminuiu bastante. Ficou em 2 milhões de votos. E o Yuri Pita separou no nosso telão algumas capitais pelo país que deram as maiores margens de votos para Lula e para Bolsonaro. Quer dizer, a gente está colocando uma lupa em cima dos resultados e pegando algumas curiosidades. Curiosidades, mas que são extremamente importantes. Porque às vezes a gente olha, Márcio, sempre para os estados, né, e fica aquela mancha grande e tem muitas nuances. Até porque algumas cidades, a gente vai detalhar bem aqui, são maiores do que a maior parte dos estados brasileiros. Então, a gente vai começar e aí fazer uma outra questão importante. Fazer a conta em número de votos, porque no fim das contas é isso que importa. Claro. Né? Os 100% de 100 votos são 100 votos. 20% de 1 milhão de votos valem muito mais do que 100% de 100 votos. Então vamos lá. Onde que Lula se deu bem? Onde que ele abriu maior vantagem para Bolsonaro em número de votos? De fato, a principal cidade foi Salvador, capital da Bahia. O estado da Bahia, todo mundo falou que foi o estado que garantiu vitória para Lula, mas a capital Salvador seguiu essa corrente com mais de 638 mil votos. Agora, a segunda cidade que entregou mais votos, quase 500 mil de votos a mais, não foi nenhuma cidade do Nordeste, foi a cidade aqui do estado mais rico do país. São Paulo entregou 486.437 votos a mais para Lula do que para Bolsonaro. O estado de São Paulo, sim, predominou o bolsonarismo, mas o petismo, o lulismo principalmente, ficou muito forte na capital paulista e isso ajuda a entender a distância do resultado final. Aí sim, a gente volta para outras 3 capitais do Nordeste, Fortaleza, do estado de Ciro Gomes, Teresina, no Piauí, que é o estado que foi proporcionalmente mais favorável a Lula, e Recife, em Pernambuco, que é o segundo maior colégio eleitoral do Nordeste depois da Bahia. No caso de Bolsonaro, tem uma variedade maior de regiões. A região sul, onde é muito forte o apoio a Bolsonaro, Curitiba foi essa cidade, com mais de 328 mil votos de frente para Lula. Brasília, e a gente está tratando Brasília como uma cidade aqui, por ser uma única unidade, embora seja o Distrito Federal, com 312 mil votos. Mas para a gente dar a dimensão das coisas, né? O quanto, enquanto unidade federativa, Distrito Federal é menor do que grandes estados, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, mas enquanto cidade é uma das maiores do país. E aí a curiosidade no terceiro lugar desse ranking de Bolsonaro, que é aqui Manaus, na região norte. De novo, uma situação em que o estado deu maior parte dos votos para Lula, mas a capital Manaus deu vantagem para Bolsonaro. E curioso porque muita gente falou do efeito da pandemia nessa eleição, de como o governo federal se comportou, na cidade que teve a maior crise por causa da Covid-19, em janeiro de 2021, deu vitória para Bolsonaro com mais de 254 mil votos. E aí, seguindo Goiânia, no centro-oeste, também é exemplo do Distrito Federal, e o Rio de Janeiro, apesar de todos os esforços do prefeito Eduardo Paes em favor de Lula, de uma expectativa do PT de que pudesse até fazer uma virada, acabou rendendo aí quase 200 mil votos a mais para Bolsonaro do que para Lula. Claro que aí junta tudo no mesmo caldeirão e aí a gente chega no resultado final dos 2 milhões e 100 mil votos a mais para Lula em relação a Bolsonaro. Mas esse mapa dá uma ideia de que olhar só para os estados na superfície escondem algumas nuances bastante importantes. Pois é, pegando uma informação aqui, eu jogo para você, Dora. Você vê São Paulo. Na cidade de São Paulo, Lula teve 486 mil votos a mais do que Bolsonaro. Mas a gente sabe, era exatamente aqui em São Paulo que Bolsonaro esperava ganhar uma diferença maior em relação ao primeiro turno para compensar o sucesso que Lula faz aqui no Nordeste. Por que não deu certo aqui em São Paulo, especialmente tendo um candidato tão forte como o Tarcísio de Freitas, que levou a eleição para governador? Mas aí você vê, eu estava aqui conversando aos cochichos com a Raquel, porque ela tem uma outra razão. Eu já vou dar a minha política, mas eu já vou adiantar
a dela, que a tua Covid-19, não foi isso? Você acha que São Paulo capital, foi... porque no interior Bolsonaro foi muito forte. Antes de ouvir isso dela, eu disse, bom, não sabia disso, é um dado que ela me trouxe. Eu tinha olhado esse dado e estava pensando, o que foi exatamente? E eu achei que foi a escolha, primeiro, de ter uma candidatura ao governo do Estado. Pensei, se o PT tivesse aberto mão de uma candidatura para uma composição, uma coisa, poderia não ter tido essa puxada na capital com uma pessoa com o perfil do Haddad, sabe? Que não é uma pessoa que vai bem no interior, me corrijam se eu estiver errando aqui, de região, mas que vai muito melhor, faz essa teve uma ressurreição aqui na capital, né? Fica uma coisa, sabe assim, fica uma coisa meio chique, meio que eu chamo de bicicleteira do Haddad, sabe? Não, é a piada que se faz que no Rio a gente chama de Zona Sul, aquele voto Zona Sul, Ipanema, Leblon e tal. Tem um pouco disso, né? Isso deu uma força. E aí acho que foi uma posição bastante acertada do PT. E você vê que o discurso do Haddad ontem não era um discurso de derrotado, né, gente? Aquela pessoa não era uma pessoa derrotada. Vou explicar meu argumento rapidinho, ele parece até um pouco contraditório. Está dizendo que a Dora não soube explicar nada do que eu disse, tá? Então vamos lá. É até um pouco contraditório, porque Manaus, que foi onde aconteceu a maior tragédia da pandemia, dá a vitória a Bolsonaro. Sim. Mas aqui em São Paulo, a gente sente, sim, eu acho que você está corretíssima, tem esse efeito Haddad, tem esse efeito que aqui não é a Zona Sul, é a Vila Madalena, mas a cidade como um todo... São Paulo era a cidade onde a Covid chegava, por onde o vírus chegava, onde a gente sentia com muita força os efeitos da pandemia, onde as escolas ficaram paradas durante muito tempo, você tinha um contágio muito forte, os hospitais lotados. Eu sinto até mesmo no convívio com as pessoas que se criou uma rejeição muito forte a Bolsonaro na capital paulista por conta da pandemia. Posso fazer um adendo nisso também? Porque aí a gente não mostrou aqui, mas isso também dá para a gente esmiuçar um pouco mais quando a gente faz o recorte nas zonas eleitorais, para pegar o exemplo São Paulo e Rio, né? Onde que Lula foi bem e onde que Bolsonaro foi bem, lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Centro e Zona Sul, Lula, muito forte. E Lula foi muito forte, inclusive nos bairros mais nobres da Zona Sul, por exemplo, a zona eleitoral do Jardim Botânico. E Bolsonaro, Zona Norte e principalmente Zona Oeste. Né, passando da Barra ali, depois subindo ali para Jacarepaguá, Campo Grande e tal, ali é onde Bolsonaro mais teve força. Aqui em São Paulo, tem um eixo, o PT recupera a periferia, que ele tinha perdido em 2016 para o Dória, quando o Haddad não consegue se reeleger, volta a ter esse eleitor dos bairros mais afastados, mais pobres, etc. Mas ele recupera um eixo que tem muito a ver com o passado do PT, daquela franja da elite paulistana intelectualizada, mais conectada com a academia, com a USP, com a PUC. Então, o Haddad e o Lula ganharam na zona eleitoral de Perdizes, ganharam na zona eleitoral de Pinheiros, que fica próximo ali da USP, enquanto Bolsonaro e Tarcísio ganharam nos bairros que têm mais conexão com a história do conservadorismo paulistano, desde Adhemar de Barros, Jânio Quadros, Paulo Maluf, todos aqueles bairros, Moca, Tatuapé, Santana, Jardins, aí o Bolsonaro e Tarcísio ganharam, a Lapa. É muito curioso como volta a ter uma configuração geográfica aqui da cidade de São Paulo, tratando de São Paulo como um estado, mais de 9 milhões de eleitores, muito... Gente, é o Wikipedia, como ele sabe de tudo isso em 24 horas? Eu ia dizer, esse menino é uma loucura. Fala rapidinho. Gostei do menino, obrigado. Mas o impressionante é ver como o Haddad foi derrotado em primeiro turno na eleição para prefeito, na tentativa de reeleição em 2016, foi derrotado posteriormente em 2018. Sim. Na presidencial. Na presidencial no Estado, e, se não me engano, na capital também. E agora, ressurgindo das cinzas, né? E eu acho que tem muito disso que tanto a Raquel quanto a Dora falaram, né? Que é esse glamour, a glamorização, né?
das ciclovias e essas coisas intelectuais e tal, né, da Zona Sul, que podem ter ajudado também, eu não sei em que medida, mas de alguma maneira, né? Porque é surpreendente o que ele fez que o levou a dar essa guinada na preferência do eleitor de 4 anos para cá, de 6 anos para cá. Ele não fez uma grande, não sofreu uma metamorfose tão significativa que justifique essa migração de voto da mesma pessoa que odiava o Haddad, o mesmo eleitor que não queria votar no Haddad de jeito nenhum, por tudo que ele fez na prefeitura, que o levou a ser o prefeito com pior popularidade nas principais cidades do país, de repente emergir numa eleição para governador com o maior número de votos na mesma cidade de São Paulo, que o rechaçou. Tem 2 razões políticas para isso, né? A de 2022 agora, do Haddad especificamente, toda a construção que foi feita sem Guilherme Boulos, sem Márcio França concorrendo. Essa junção de forças da esquerda, isso é crucial, porque muito desses votos que o Haddad teve agora para governador, muito provavelmente vão ser para Guilherme Boulos prefeito daqui a 2 anos, ou foram para Guilherme Boulos prefeito 2 anos atrás, quando ele chegou no segundo turno, colocando o PSOL no segundo turno numa cidade como São Paulo. A outra razão... política e suas circunstâncias. Exato. A outra razão crucial nessa equação é a Operação Lava Jato. 2016, 2018, o PT estava na lona. E muita gente depois, com a debacle da Operação Lava Jato, a debacle das políticas de corrupção, de combate à corrupção no governo Bolsonaro, que inclusive procuradores da Operação Lava Jato, diante de tudo que aconteceu com o Sérgio Moro agora no segundo turno, começaram a se posicionar publicamente, reconhecendo que a agenda de combate à corrupção se enfraqueceu no governo Bolsonaro. Isso ajuda a entender essa dinâmica.